que você vai ouvir agora é real. Histórias de crimes verdadeiros, contadas em detalhes. Ouça com cautela. Este relato contém crimes reais e pode causar desconforto em pessoas mais sensíveis e podem te marcar para sempre. Deixa seu like e se inscreva no canal para acompanhar todas as histórias reais. Caso Isabela Nardoni. Era uma noite comum de sábado em São Paulo. Famílias voltavam de programas do fim de semana. Crianças dormiam no banco de trás dos carros. A vida seguia seu ritmo normal na maior metrópole da América Latina. Às 23h49, uma ligação chegou ao 193, Corpo de Bombeiros de São Paulo. A voz do outro lado estava alterada, quase histérica. Uma criança caiu do prédio. Pelo amor de Deus, mandem uma ambulância. Era um vizinho do edifício London, na rua Santa Leocádia, número 138, no bairro de Vila Guilherme, zona norte de São Paulo. Ele havia ouvido um baque surdo no jardim. Quando olhou pela janela, viu algo que o faria ter pesadelos por anos. O corpo pequeno de uma criança caído no gramado. A ambulância chegou em minutos. Os paramédicos encontraram uma menina de aproximadamente 5 anos, cabelos castanhos longos, vestindo pijama rosa com desenhos de coração. Ela ainda respirava. Mal, superficialmente, mas respirava. Politraumatismo, múltiplas fraturas, hemorragia interna severa. Os sinais vitais despencavam a cada segundo. Vamos, vamos! Ela ainda está viva! O paramédico gritou enquanto a colocavam na maca. No 6º andar do edifício, em um apartamento com a janela escancarada e a tela de proteção cortada, um casal assistia a cena lá embaixo. O homem estava pálido, suando. A mulher chorava, ou fingia chorar. Depois seria impossível dizer. O homem era Alexandre Alves Nardoni, 28 anos, corretor de seguros. A mulher era Ana Carolina Jatobá, 23 anos, sua namorada. E a menina que lutava pela vida naquela ambulância? Isabela de Oliveira Nardoni, 5 anos. Filha de Alexandre, enteada de Ana Carolina. E nas próximas horas, dias e meses, o Brasil descobriria que aquela não foi uma queda acidental, foi um assassinato. E os assassinos eram aqueles que deveriam protegê-la acima de tudo. Esta é a história de Isabela Nardoni. Uma história de inocência destruída, de traição familiar, de mentiras que se desmoronaram sob o peso das evidências. É uma história que mobilizou uma nação inteira, que mudou leis, que forçou o Brasil a olhar para um mal que acontece dentro de casas, longe de olhares públicos. É a história de como uma família que parecia perfeita escondia violência, ressentimento e, finalmente, assassinato. Isabela de Oliveira Nardoni nasceu em 18 de abril de 2002. Foi recebida com alegria por seus pais, Ana Carolina Cunha de Oliveira e Alexandre Nardoni. Eles eram jovens, apaixonados, com sonhos típicos de jovens casais. Um lar feliz, filhos, estabilidade. Mas como tantos relacionamentos, o deles não resistiu. Quando Isabela tinha apenas 2 anos, Ana Carolina e Alexandre se separaram. Foi uma separação relativamente amigável, sem brigas judiciais prolongadas, sem guerra de custódia. Alexandre via a filha regularmente, aos fins de semana e em algumas noites durante a semana. Isabela cresceu entre 2 mundos. A semana com a mãe, os fins de semana com o pai. Era uma rotina comum para milhões de crianças de pais separados. E Isabela se adaptou bem, como crianças fazem. Era uma menina linda. Cabelos castanhos longos e brilhantes, que Ana Carolina adorava pentear e fazer trancinhas. Olhos castanhos expressivos, cheios de vida. Sorriso fácil e contagiante. Era daquelas crianças que iluminam o ambiente apenas por estarem presentes. Ela era pura alegria. Ana Carolina diria anos depois. Ria de tudo, brincava com tudo. Amava desenhar, adorava animais. Sonhava em ter um cachorro. Dizia que quando crescesse queria ser veterinária para cuidar de todos os animais do mundo. Na escola, Isabela era querida por professores e colegas. Suas professoras a descreviam como atenciosa, carinhosa, sempre pronta a ajudar outras crianças. Tinha aquela bondade natural que algumas pessoas possuem, sem malícia, sem segundas intenções.
Mas havia uma mudança acontecendo na vida de Isabela. Uma mudança que, retrospectivamente, seria vista como o começo do fim. Alexandre havia conhecido alguém novo. Ana Carolina Trota. Peixoto Jatobá tinha 18 anos quando conheceu Alexandre Nardoni em 2003. Ele tinha 23. Era separado. Tinha uma filha pequena. Para muitas jovens de 18 anos, isso seria complicação demais. Mas Ana Carolina se apaixonou. O relacionamento evoluiu rapidamente. Em meses, ela estava morando com Alexandre. E logo, estava grávida. Em 2005, nasceu Pietro, primeiro filho do casal. 2 anos depois, em 2007, nasceu Cauã. Alexandre agora tinha 3 filhos. Isabela, de seu primeiro relacionamento, e Pietro e Cauã, com Ana Carolina. Ele dividia seu tempo. Isabela aos fins de semana e algumas noites. Pietro e Cauã em tempo integral. Para Isabela, a situação era confusa. Ela tinha 5 anos, velha o suficiente para entender que havia mudança, jovem demais para processar completamente o que significava. Seu pai tinha uma nova família. Havia 2 meio-irmãos. E havia Ana Carolina. A relação entre Isabela e Ana Carolina era complicada. Segundo relatos posteriores de familiares e investigadores, elas não se davam bem. Ana Carolina tinha ciúmes da atenção que Alexandre dava à filha. Isabela, por sua vez, sentia que estava sendo substituída, que os irmãos mais novos eram mais importantes. Eram tensões típicas de famílias recompostas. Acontecem em milhões de lares. Geralmente, com tempo, paciência e amor, se resolvem. Mas nesta família, algo estava profundamente errado. Algo que ninguém do lado de fora podia ver. Vizinhos do edifício London diriam depois que às vezes ouviam gritos do apartamento 61. Discussões. Uma vez ou outra, o choro de uma criança. Mas gritos e discussões acontecem em muitas famílias. Ninguém imaginou que era prelúdio de tragédia. Ana Carolina, a mãe de Isabela, notava mudanças na filha. Às vezes ela voltava dos fins de semana quieta. Ana Carolina revelaria. Não era mais aquela menina falante. Quando perguntava o que havia acontecido, ela dizia: "Nada, mãe, mas eu sentia que algo estava errado. Houve um incidente particularmente preocupante." Isabela voltou de um fim de semana com um machucado no braço. Ana Carolina questionou. Alexandre disse que foi acidente, que ela caiu brincando. Ana Carolina levou ao médico por precaução. O médico confirmou. Fratura simples, consistente com queda, sem sinais de abuso. Mas em retrospectiva, aquilo era sinal. Sinal ignorado. Sinal que, se tivesse sido levado mais a sério, poderia ter salvado Isabela. Em março de 2008, as tensões na família Nardoni Jatobá estavam no auge. Problemas financeiros se acumulavam. Alexandre lutava para manter o padrão de vida com 3 filhos. Ana Carolina estava estressada com 2 filhos pequenos. E Isabela. Isabela estava no meio de tudo. A criança de fora. A lembrança de um relacionamento anterior. O cenário estava montado para a tragédia. Sábado, 29 de março de 2008. O dia amanheceu normal. Isabela acordou na casa da mãe, animada porque passaria o fim de semana com o pai. Aos 5 anos, ainda amava o pai incondicionalmente, apesar de tudo. Ana Carolina preparou Isabela. Arrumou sua mochila com roupas para o fim de semana. Colocou seu ursinho de pelúcia favorito. Isabela não dormia sem ele. Penteou seus cabelos longos. "Você vai ser uma boa menina com o papai, né?" Ana Carolina disse, beijando a testa da filha. "Vou, mamãe. Sempre sou." Isabela respondeu com aquele sorriso que derretia corações. Às 18 horas, Alexandre chegou para buscar Isabela. A troca foi rápida, como sempre. Ana Carolina ainda tem aquela imagem gravada. Isabela correndo para o pai, ele pegando-a no colo. Os 2 indo embora no Ford Capreto. Foi a última vez que Ana Carolina viu a filha viva. Alexandre levou Isabela para o apartamento. Ana Carolina estava lá com Pietro, de 3 anos, e Cauã, de 11 meses. A tarde passou normalmente. Brincadeiras, televisão, jantar. Às 20h30, decidiram ir ao supermercado. Era a compra mensal, aquela grande que faria durar semanas. Todos foram. Alexandre, Ana Carolina, Isabela, Pietro e Cauã.
As câmeras de segurança do Extra Supermercados capturaram a família. As imagens mostram algo perturbador em sua normalidade. Alexandre e Ana Carolina de mãos dadas, sorrindo. Isabela caminhando ao lado, segurando a mão do pai. Uma família aparentemente feliz. Mas algo aconteceu naquele supermercado. Algo que iniciaria a sequência de eventos que terminariam em tragédia. O cartão de crédito foi recusado. A compra, de mais de R$300, não pôde ser paga. Era embaraçoso, frustrante. Alexandre e Ana Carolina estavam visivelmente irritados. Tiveram que devolver itens, fazer uma compra menor com o dinheiro que tinham. E Isabela, sendo criança, não entendendo a gravidade da situação, começou a fazer o que crianças fazem quando estão entediadas. Pediu coisas. Um doce aqui, um brinquedo ali. Não, Isabela, hoje não. Mas papai, eu disse não. A tensão era palpável. Os funcionários do supermercado notariam depois. Mas naquele momento, era apenas mais uma família tendo um dia difícil. Saíram do supermercado às 22h45. Colocaram as compras no porta-malas. As crianças entraram no carro e partiram para casa. O que aconteceu dentro daquele Ford Ka durante o trajeto de 15 minutos do supermercado até o edifício London é objeto de especulação, baseado em evidências forenses posteriores e em uma confissão parcial que viria anos depois. Mas o que sabemos é o seguinte: a discussão continuou. Isabela continuou pedindo coisas, talvez reclamando, fazendo o que crianças de 5 anos fazem. E Ana Carolina, já estressada pela situação no supermercado, pela vida difícil, pelo ciúme que sempre sentiu da enteada, perdeu o controle. Ela bateu em Isabela, forte, com um anel no dedo ou uma chave na mão, algo que cortou a testa da menina. Isabela começou a chorar. Alexandre, dirigindo, olhou pelo retrovisor e viu o sangue. E naquele momento, tudo mudou. O carro chegou ao edifício London às 23h38. As câmeras de segurança do prédio registraram a entrada do Ford Ka preto pela garagem. O que aconteceu nos próximos 11 minutos foi reconstruído meticulosamente por investigadores, baseado em evidências forenses, registros de câmeras, depoimentos e, crucialmente, análises científicas que seriam a chave do caso. Alexandre e Ana Carolina subiram com as crianças. Isabela estava chorando, machucada. Era preciso cuidar do ferimento, mas era mais que isso. Era preciso esconder o que haviam feito. Entraram no apartamento 61, 6º andar. Pietro e Cauã foram colocados em seus quartos. Isabela foi levada ao banheiro. Vizinhos ouviriam mais tarde relatos perturbadores de quem estava próximo naquela noite. Gritos, a voz de uma criança pedindo socorro. E então, silêncio. O laudo pericial seria devastador em seus detalhes. Isabela foi asfixiada. Marcas no pescoço indicavam estrangulamento. Ela lutou. Havia sinais de defesa, arranhões, tentativas desesperadas de uma criança de 5 anos de se soltar. A asfixia não foi completa. Isabela perdeu a consciência, mas ainda estava viva. Seu pequeno corpo estava flácido, o rosto roxo pela falta de oxigênio. E foi então que Alexandre e Ana Carolina tomaram a decisão que os condenaria. Decidiram fingir que foi invasão, que foram assaltados. Alexandre pegou uma tesoura. Foi até o quarto de Pietro e Cauã, onde havia uma janela com tela de proteção. Cortou a tela cuidadosamente, criando um buraco grande. Depois, pegou Isabela, ainda viva, ainda respirando, mas inconsciente, e a levou até a janela. Há um debate técnico sobre se Isabela estava consciente neste momento. Os laudos sugerem que não, mas alguns sinais indicam que talvez, em algum nível, ela soubesse o que estava acontecendo. Alexandre a jogou. Simplesmente a jogou pela janela do 6º andar. Isabela caiu aproximadamente 18 metros. Seu pequeno corpo atingiu primeiro alguns arbustos, que amorteceram levemente a queda, e depois o gramado de grama. O impacto foi devastador. Múltiplas fraturas, hemorragia interna massiva, traumatismo craniano. Mas milagrosamente, terrivelmente, ela ainda estava viva. Embaixo, Alexandre apareceu correndo do prédio, gritando por ajuda. Um vizinho,
Atraído pelos gritos, foi até a janela e viu a cena. Foi ele quem ligou para os bombeiros. A ambulância chegou. Os paramédicos trabalharam freneticamente. Isabela foi colocada na maca, conectada a equipamentos de emergência. "Ela está viva!" Um paramédico gritou. "Vamos, vamos!" Saíram em disparada para o hospital metropolitano. Durante o trajeto, lutaram para mantê-la estável. Mas os ferimentos eram graves demais. A perda de sangue, catastrófica. Às 00h15 do dia 30 de março de 2008, Isabela de Oliveira Nardoni foi declarada morta. Tinha 5 anos, 11 meses e 11 dias de vida. No hospital, enquanto médicos tentavam salvar Isabela, Alexandre e Ana Carolina já estavam construindo sua história. Alexandre deu seu primeiro depoimento ainda na emergência, para policiais que chegaram após serem notificados do caso. "Foi assalto", ele disse, sua voz embargada. "Deixei minha esposa e meus filhos no carro. Subi com Isabela porque ela estava dormindo. Coloquei ela na cama. Desci para buscar Ana e as outras crianças. Quando voltei, a janela estava aberta, a tela cortada. Isabela tinha caído. Acho que foram assaltantes. Entraram enquanto eu estava embaixo. Era uma história com muitos problemas, e a polícia percebeu imediatamente. Primeiro, em 4 minutos, o tempo que Alexandre alegava ter gastado subindo, colocando Isabela na cama e descendo, seria impossível para invasores entrarem, cortarem a tela, jogarem a menina e fugirem sem deixar rastros. Segundo, o corte na tela era limpo, preciso, feito de dentro para fora. Não havia sinais de arrombamento. Terceiro, não faltava nada no apartamento. Que tipo de assaltante entra, joga uma criança pela janela e sai sem roubar nada? E quarto, o mais perturbador, havia sangue. No apartamento, no carro, em locais que não faziam sentido se a versão de Alexandre fosse verdadeira. A polícia isolou a cena. O departamento de homicídios foi acionado. Peritos começaram o trabalho. E nas primeiras horas da manhã de domingo, 30 de março, enquanto o corpo de Isabela ainda estava no IML, os investigadores já tinham certeza. Aquilo não foi acidente. Foi homicídio. E os principais suspeitos eram os que deveriam protegê-la: seu pai e sua madrasta. O delegado Marcos Galúcio foi designado para o caso. Com 25 anos de experiência, ele já havia visto muita coisa, mas aquilo era diferente. Quando cheguei à cena, soube imediatamente que a história não batia. Ele diria depois. Havia sinais demais de que algo estava errado, e quanto mais investigávamos, mais a versão do pai desmoronava. A investigação foi intensiva. Dezenas de peritos trabalharam na cena. Cada centímetro do apartamento foi examinado. O carro foi apreendido e meticulosamente analisado. E as evidências começaram a se acumular. 1. O sangue. Havia sangue de Isabela em locais impossíveis, segundo a versão de Alexandre. No banheiro, no corredor, no quarto dos irmãos. E, crucialmente, no banco do carro, indicando que ela havia sido ferida antes mesmo de chegarem ao apartamento. 2. A tela. Análise forense da tela cortada mostrou que foi cortada de dentro para fora, com tesoura doméstica encontrada no apartamento. E mais, havia sangue de Isabela na tesoura. 3. A cronologia. Câmeras do prédio e depoimentos de vizinhos estabeleceram uma linha do tempo que tornava a versão de Alexandre impossível. Ele simplesmente não teve tempo suficiente para tudo o que alegava ter acontecido. 4. Os ferimentos de Isabela. A autópsia revelou algo chocante. Isabela tinha ferimentos que ocorreram antes da queda. Marcas de asfixia no pescoço. Um corte na testa, do incidente no carro. Sinais de que havia sido espancada. 5. Tentativa de limpeza. Luminol, reagente químico que detecta sangue mesmo após limpeza, revelou que houve tentativa de limpar sangue do apartamento. Alguém tentou apagar evidências, mas talvez a evidência mais damning veio de análise de fibras. Roupas de Alexandre foram encontradas em um apartamento vazio no mesmo andar. Ele havia tentado se livrar delas porque estavam manchadas de sangue. A cada dia, a história de Alexandre e Ana Carolina se desmoronava mais. Enquanto a polícia investigava, a notícia do caso se espalhava pelo Brasil. E a reação foi de horror e indignação sem precedentes. A morte de Isabela tocou algo profundo na psique nacional. Era uma criança.
indefesa, assassinada não por estranhos, mas por aqueles que deveriam amá-la e protegê-la. Seu próprio pai, sua própria madrasta. A mídia cobriu o caso obsessivamente. Programas de TV dedicavam horas ao tema. Jornais colocavam o caso nas capas diariamente. A imagem de Isabela, aquela menina linda de cabelos longos e sorriso doce, estava em toda parte. Uma pesquisa do Instituto Census mostrou que 98,2% dos brasileiros conheciam o caso. Era praticamente universal. Manifestações espontâneas aconteceram por todo o país. Pessoas saíam às ruas com cartazes: Justiça para Isabela. Milhões usavam laços cor-de-rosa em solidariedade. O caso se tornou algo maior que uma tragédia individual. Tornou-se símbolo de todas as crianças vítimas de violência doméstica, de todos os abusos que acontecem atrás de portas fechadas. E a pressão sobre Alexandre e Ana Carolina era imensa. Onde quer que aparecessem, eram confrontados. Uma vez, ao deixar a delegacia, uma multidão os cercou gritando: "Assassinos!" Policiais tiveram que protegê-los de linchamento. Ana Carolina Oliveira, a mãe de Isabela, tornou-se o rosto da dor nacional. Suas entrevistas emocionadas, suas lágrimas, sua busca desesperada por justiça, tudo ressoava profundamente. "Minha filha não volta mais", ela disse em uma entrevista que se tornou icônica. "Mas preciso que justiça seja feita. Por ela, por todas as crianças. Para que pais saibam que não podem fazer isso e sair impunes." O caso também reacendeu debates sobre leis de proteção infantil, sobre penas para crimes contra crianças, sobre como o sistema falha em proteger os mais vulneráveis. Projetos de lei foram propostos. A Lei Isabela Nardoni visava aumentar penas para crimes contra crianças cometidos por pais ou responsáveis. O Brasil estava obcecado e esperava ansiosamente pelo desfecho. Em 29 de maio de 2008, 2 meses após a morte de Isabela, o juiz Maurício Fossen aceitou a denúncia do Ministério Público e decretou prisão preventiva de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. As acusações: homicídio triplamente qualificado, por asfixia, impossibilidade de defesa da vítima e recurso que dificultou defesa, e fraude processual, por tentarem alterar a cena do crime. A prisão foi dramática. Alexandre e Ana Carolina se entregaram na delegacia, cercados por uma horda de jornalistas e manifestantes. Gritos de "assassinos" ecoavam. Ovos foram arremessados. A polícia mal conseguia contê-los. Dentro da delegacia, Alexandre mantinha postura de inocência. "Não matei minha filha", repetia. Amava Isabela. Jamais faria mal a ela. Ana Carolina estava mais abalada. Chorava compulsivamente. "Foi acidente", ela insistia. "Não fizemos nada. Por favor, acreditem em nós." Mas ninguém acreditava. As evidências eram sólidas demais. Eles foram levados para presídios diferentes. Alexandre para um presídio masculino em Tremembé, Ana Carolina para um feminino. Lá, aguardariam julgamento. Durante a prisão preventiva, detalhes adicionais continuaram emergindo. Uma funcionária prisional relatou que Ana Carolina havia confessado parcialmente. Admitiu ter batido em Isabela no carro porque ela não parava de encher o saco. Testemunhas vieram à tona. Vizinhos relataram ter ouvido discussões e gritos vindos do apartamento nos meses anteriores. Familiares de Ana Carolina revelaram que Isabela voltava dos fins de semana com o pai com machucados inexplicados. Construía-se um retrato de uma família onde violência era rotineira, onde uma criança era maltratada sistematicamente e onde, naquela noite fatídica, a violência escalou até o inimaginável. O julgamento foi marcado para março de 2010, 2 anos após a morte. O julgamento de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá começou em 22 de março de 2010, no Fórum de Santana, São Paulo. Foi um dos julgamentos mais assistidos da história brasileira. O tribunal estava lotado. Familiares das vítimas, jornalistas do mundo inteiro, curiosos que haviam acampado para conseguir lugar. O nível de segurança era extremo. Havia ameaças constantes contra os réus. Ana Carolina Oliveira estava na primeira fila, apoiada por familiares. Ela usava um botom com a foto de Isabela. Seus olhos, vermelhos de tanto chorar, fixos nos acusados. O julgamento durou 5 dias. Foram chamadas 28 testemunhas. Centenas de evidências foram apresentadas.
A promotoria, liderada por Francisco Tembranelli, apresentou o caso meticuloso. Reconstruiu minuto a minuto o que aconteceu naquela noite. Mostrou as evidências forenses. Provou que a versão de invasão era impossível. Isabela foi assassinada. Tembranelli declarou em seu argumento final. Não foi acidente, não foi invasão. Foi assassinato brutal, cometido por aqueles que deveriam protegê-la. Seu pai a jogou pela janela. Sua madrasta participou da violência que a matou. E depois, tentaram encobrir com mentiras. A defesa tentou criar dúvidas. Argumentou que as evidências eram circunstanciais, que não havia prova direta de que Alexandre e Ana Carolina haviam matado Isabela, que poderia ter sido realmente invasão, mas era fraco demais. As evidências eram esmagadoras. O momento mais dramático veio quando Ana Carolina Oliveira testemunhou. Subiu ao banco com dificuldade, visivelmente traumatizada. Como era Isabela? O promotor perguntou gentilmente. Ana Carolina respirou fundo. Era perfeita. Minha filha era perfeita. Alegre, carinhosa, cheia de sonhos. Queria ser veterinária. Amava animais. Amava a vida. Sua voz quebrou. E eles tiraram isso dela. Tiraram tudo. Ela olhou diretamente para Alexandre, o pai de sua filha, o homem que ela um dia amou. Como você pôde? Ela perguntou, lágrimas escorrendo. Era sua filha. Sua filha. Como você pôde jogar ela pela janela? Alexandre baixou a cabeça, incapaz de encarar. Após 5 dias intensos, os jurados se retiraram para deliberar. O Brasil inteiro esperava. Às 4h da madrugada de 27 de março de 2010, retornaram com veredicto. Culpado. Por unanimidade. Ambos. O tribunal explodiu em aplausos. Ana Carolina desabou em prantos. Do lado de fora, milhares que aguardavam celebraram. Alexandre Nardoni foi condenado a 31 anos, 1 mês e 10 dias de prisão. Ana Carolina Jatobá, a 26 anos e 8 meses. Era justiça. Não trazia Isabela de volta, mas era justiça. Isabela Nardoni foi enterrada em 31 de março de 2008, 2 dias após sua morte. Milhares compareceram ao enterro. O pequeno caixão branco foi coberto de flores e mensagens de desconhecidos que choravam como se fosse uma perda pessoal. Hoje, Isabela estaria com 22 anos. Seria uma jovem mulher, talvez na faculdade, talvez namorando, realizando os sonhos que teve, mas está eternamente com 5 anos, congelada no tempo. Um anjo que não cresceu. Alexandre e Ana Carolina cumprem suas penas. Alexandre conseguiu progressão para regime semiaberto em 2019. Ana Carolina também. Ambos podem ter regime aberto em breve. E quando isso acontecer, Ana Carolina Oliveira sentirá a injustiça novamente. Se minha filha não volta para casa, eles também não deveriam voltar. O caso mudou o Brasil. Leis foram endurecidas. Proteção infantil foi fortalecida. Mas mais importante, uma nação aprendeu a não fechar os olhos para a violência doméstica. A lembrança de Isabela vive em leis, em corações, na luta constante por justiça para crianças vulneráveis. E seu sorriso, aquele sorriso doce em fotos que circularam pelo mundo, permanece como lembrança do que perdemos quando violência destrói inocência.